Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é uma figurinha carimbada no universo do RH. Ganhou por 4 anos o título de uma das lideranças mais inspiradoras, o melhor RH do Brasil. Ela fala sobre a possibilidade de igualdade entre homens e mulheres no mundo corporativo. Psicóloga clínica de executivos, uma grande liderança no setor, veio nos ensinar um pouco sobre como é tratar gente como gente nas grandes organizações. Nós vamos conversar com a Denise Paludetto, maravilhosa. Tudo bem, Dê? Tudo bom? Que delícia. Obrigada por você ter vindo. Imagina, Você que é uma que mulher agradeço. ocupadíssima, que não acha agenda nem para nada, e você está aqui. Mas a gente acha tempo para tudo, né, Não Marisa? é verdade? Super obrigada pela apresentação, fiquei muito feliz, viu? Muito É bom. mesmo, eu Bom devo estar ter aqui esquecido contigo. 1 milhão de outras coisas, porque, gente, o LinkedIn dela é desse tamanho, tá? Mas é isso aí. Então vamos falar um pouquinho sobre a graça de termos conseguido chegar no patamar dos homens no ambiente corporativo, não é verdade? Só que não? Não, só que não, ainda não. Temos um belo caminho pela frente É ainda, mas estamos mesmo, evoluindo, Dê? né? Essa é a boa notícia disso. Como é que faz para a gente ganhar 4 anos como o melhor RH do Brasil? É assim, olha, eu fico entre os RHs, né? A gente não tem um ranking, fica entre os melhores mesmo. Realmente, assim, são parte de um concurso de mais de 4 mil e a gente chega ali em algumas dezenas que ficam eleitas. Eu não sei, Marisa, primeiro eu amo RH, amo, trabalho com isso há 26 anos, adoro, tenho uma equipe sensacional que trabalha comigo hoje, né, incrível, que eu adoro, mas eu acho o seguinte, né, eu acho que RH hoje, né, muito, é a arte de você conseguir olhar para as pessoas e para a empresa, para ambas as necessidades, né? E para ambos os propósitos, inclusive. A gente fala muito de propósito de empresa, né? Mas eu acho que a empresa ela tem hoje, e acho que esse que é o nosso cuidado como RH, de olhar para o propósito da empresa, legal, né? O que é a razão de ser da empresa, mas também o propósito das pessoas, sabe? Eu acho que um dos diferenciais que a gente tem ali no nosso RH hoje é olhar as pessoas individualmente mesmo, né? Então, nesse sentido, primeiro convidá-las e conhecer um pouco de qual que é o propósito delas, quer dizer, por que elas estão lá, qual que é o significado que elas dão para o trabalho, qual que é a razão, né, que elas estão dando tempo delas para a gente, porque as pessoas têm escolha hoje, onde elas Mas querem qual trabalhar. que é a diferença, assim, de você ter um colaborador vocacionado, com propósito e tudo, e um outro que está ali porque precisa, que é a grana e tal? Como é que você percebe o impacto disso na produtividade, no lucro da empresa? É verdade É isso? verdade. Olha, tanto é verdade, assim, é muito legal, porque a gente sabe que isso existe, né? Então a gente já lê isso em conceito, em teoria, há muito tempo. Lá onde eu trabalho hoje, na Omni, a gente tem inclusive um indicador que mostra, nos anos, o quanto o nosso índice de engajamento foi crescendo e foi aumentando o lucro líquido da empresa. Olha como está relacionado. A gente tem indicador que mostra numericamente, né, que é muito legal para o mundo cartesiano corporativo, numericamente como o engajamento vai fazendo com que o lucro líquido tenha aumentado nos anos. E assim, por quê, né? As pessoas, quando elas trabalham felizes e com o que elas gostam, quer dizer, ao voltar, né? Quando você consegue juntar, tô falando de carreira agora, o que você sabe, o que você gosta, e alguém que paga por isso, você vai fazer com muito mais facilidade, com muito menos energia, fazendo com mais fluidez. Então, se eu estou num lugar que eu encontro o máximo possível, o que eu sei, o que eu gosto, eu vou fazer com mais leveza, com menos energia, com menos gasto, com mais produtividade. Então, olha só, se isso já acontece, eu vou ser mais feliz. Se eu estou mais feliz, eu vou produzir mais, né? Esse é um aspecto. Então, as pessoas mais felizes produzem mais. O segundo é a liderança. Eu trabalho para a empresa, tenho orgulho, as pessoas têm, mas elas trabalham muito para a liderança, né? Em que elas se reportam. Então, esse é outro aspecto que a gente olha muito de falar, o propósito das pessoas e o cuidado que a liderança tem com essas pessoas transforma, de fato, o resultado. E eu acho que tem um ponto além de resultado, tá? Para mim, assim, o propósito de ver as pessoas trabalhando o máximo possível no que elas sabem e gostam, além de trazer resultado, o mundo é capitalista, né? Assim, capitalismo consciente, que eu trabalho muito, mas também eu acredito de verdade que as pessoas que trabalham mais felizes, são mais felizes e impactam isso na sociedade, né? É só a gente ver quando você não está feliz no trabalho, e quem já não teve sabe disso em algum momento, você tende a descontar isso quando você está num momento ruim com seu chefe, ruim com seu momento de carreira, ruim, enfim, com alguma coisa. Você tende a descontar nas pessoas que estão mais próximas de você, né? Nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, No cachorro. no cachorro, nos pais. Então, de fato, você está bem também, isso reverbera muito além do trabalho, né? As pessoas nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações de amizade. Então,
Assim, acho que além de saber que isso traz resultado, como eu comecei aqui falando dos indicadores, eu acho que tem a ver com missão de vida também, sabe? A gente que Mas tá você acha lá. que é complicado? Porque eu já contei aqui nesse podcast uma história de uma pessoa que eu conheci que trabalhava numa lanchonete. Ela tinha o objetivo de custear os estudos, né, que não eram baratos, então ela precisava ganhar grana para poder estudar. Eu acho que existem então dois cenários, né? O cenário em que você faz o que você é apaixonado e o que você espera para fazer, né, a sua paixão. E aí dentro disso você consegue, pela força da esperança e dessa expectativa, né, um bom resultado, mas para poder chegar nesse outro resultado. Agora, enquanto você ia me falando essas coisas, iam me vindo assim algumas ideias. Então, por exemplo, existem as atividades que são revitalizantes, e você tem aquelas de lazer, e você tem as de maestria. As de maestria são essas que você faz assim e que você se sente muito potente. Então, olha esse trabalho que eu fiz, que incrível. Uma dó que eu tenho é quando uma pessoa, um colaborador, faz uma dessas e está super feliz com aquilo que ele fez, incrível. E o gestor olha para aquilo e não consegue nem dar os parabéns. E aí aquilo vai minando, sabe, a alegria da pessoa de contatar a sua maestria. Você já viu isso acontecer? Sim, E como é que você faz para treinar, então, os seus liderados que vão liderar? Como é que você faz para fazer essa pessoa ter esse olhar de atenção plena em cima de tudo que está acontecendo ali? Do líder, né? Assim, Marisa, de fato, a gente fala de cultura organizacional, de empresa, mas assim, quem é a expressão máxima de uma empresa, de uma cultura, é o líder, né? Assim, todo o nosso trabalho, quando você pensa como RH, o investimento é na liderança. Claro que a gente desenha processos, ciclos, cuida disso, mas é o líder que faz a liga entre as coisas acontecerem. Então, o que você está dizendo, você pode ter assim, falas ou iniciativas sensacionais que se o líder não consegue trazer isso de maneira correta e humanizada para o dia a dia, que é isso, você perdeu tudo, né? Então, para responder o que você estava perguntando, assim, eu vejo hoje o papel de liderança é fundamental. E eu acho que tem um ponto, o líder ele foi acostumado, né? Ele foi aprendido, nós, inclusive, quando eu comecei no mundo corporativo, a gente aprendia a definir meta, a desdobrar meta, a ensinar trabalho, né? Hoje a liderança, a gente trabalha muito com esse conceito, ele está relacionado ao pensar, ao sentir e ao agir. Então, o líder ele tem que conseguir o máximo, né, para diminuir isso que você falou, né, de um colaborador ter uma experiência como essa. O líder tem que o máximo conseguir juntar pensar, sentir e agir. Eu sempre digo. Então, pensar é o quê? É o que a gente sempre aprendeu. Pensar é definir meta, dar direção, trabalhar o racional do seu time, objetivo, para onde a gente está indo, que também é muito importante. O sentir é o engajamento emocional. É quando a gente fala de proximidade, de vínculo, de reconhecimento, de recompensa, de saber qual que é a moeda do meu liderado, né? Então, você deu um exemplo, né, de uma pessoa que vai fazer um trabalho ali com maestria, legal, com orgulho, e não é reconhecido. Mas o que a gente tem que olhar é qual que é a moeda, né, que aquele colaborador que a gente tem é importante para ele, porque para alguns é cargo, para o outro já está no palco, para o outro é um reconhecimento individual. Ou mesmo bônus. Bônus, dinheiro, exato. Então, esse papel do líder, né, voltando a pensar, o sentir, está relacionado a isso. Como é que eu faço o engajamento emocional de conseguir entender o propósito, as alavancas, as moedas do meu colaborador, para que eu consiga, de fato, daí como líder no meu papel, como é que eu estimulo e motivo, né? O motivo a partir do momento que eu conheço e sei aonde eu mexo com isso, né? E o agir, por fim, está relacionado ao dia a dia, né? O dia a dia de que o líder tem um papel importante de estar perto, de remover obstáculo, de reorientar a rota, de olhar e falar, cara, aqui eu não consigo mais fazer, aqui é muita tarefa, aqui estou de saco cheio. Aí o líder tem que estar no dia a dia para conseguir estar mesmo incentivando, vão por aqui, por ali, e assim, como é que eu faço no dia a dia o trabalho ser mais leve, né? Porque eu estou no pensar olhando para frente, no sentir trabalhando no emocional, o dia a dia é o agir, né? Que é o pesado, né? Que é a agenda diária que a gente tem. E quando você fala, tem duas coisas que eu quero abordar, aí você me lembra que uma é essa experiência, né, da pessoa que trabalha com você, a experiência do colaborador, isso está muito em voga agora, se fala muito disso. E uma outra coisa é a cultura organizacional. Então, o que é uma cultura organizacional e como é que a gente muda essa cultura organizacional ao longo dos anos? Se é muito problemático, se é complicado, se depende muito também da gestão, se é uma empresa familiar ou uma empresa mais... Né? Como é que é isso, assim? Eu vou começar de cultura e vou para a experiência do colaborador, que eu acho que eu já respondo as duas aí, né?
Assim, olha, eu sou apaixonada por falar de cultura, adoro, né? Eu acho que cultura, de fato, acelera os objetivos, o planejamento estratégico, resultados de uma empresa, ou desacelera, né? Ou como você define essa cultura. Então, a primeira coisa, assim, de cultura organizacional, eu aprendi isso e repito sempre, a gente define, declara e demonstra, né? Então, assim, define é quando você junta um grupo de gente, normalmente as empresas passam por isso, de líderes, colaboradores, escreve mesmo, define o que você quer ser, o que é essa cultura, é o quê? É uma cultura competitiva, é uma cultura mais humanizada, é uma cultura de colaboração, é uma cultura de ranking, é uma cultura, enfim, define como é que você quer Isso não isso. tem a ver com o negócio de missão, valores e... Tá dentro. Tá Quando você dentro. exatamente. Eu Aí fiz você uma vez desenha. um troço desse. Exatamente. Aí você desenha a missão, a visão, os valores, o manifesto, né? Muitas vezes da empresa. Mas a cultura, ela começa disso, né? Qual que é o propósito dessa empresa existir? Além do lucro. Claro que dar lucro é base, né? Mas além do lucro, assim, qual que é o propósito dele existir? Depois, a partir desse propósito, qual que é a missão que eu tenho, a visão, e enfim, aí a gente vai abrindo valores isso. é muito importante, Exatamente. né? Qual que é o meu valor? Exato, quer dizer, que o valor ele vai dizendo o quê? O como eu espero que as pessoas se comportem aqui dentro, né? Porque assim, não é só o que eu entrego, é como eu entrego. Então, o que é Exato. valor para essa empresa? Então, da cultura, você começa nisso, define, aí declara. Declara quer dizer o quê? Bom, uma vez que você deixou isso escrito, né, coerente, você começa a declarar para todo e começa a dar alta liderança. CEO, alta liderança, demais líderes, colaboradores. Então, você tem que daí, por repetição, declarar isso continuamente, né? E o mais importante da cultura é o que você demonstra, né? Por isso que a gente ouve tantos colaboradores falando, a cultura que eu vejo na empresa não é que está escrito na parede. Às vezes não é, né? Porque você não demonstra. Então, o trabalho difícil e do dia a dia é você em tudo que você faz, a decisão que o líder toma, a decisão que uma diretoria toma, os processos que você desenha de recompensa, de reconhecimento, de bônus, de aumento, de seleção, de treinamento, eles têm que estar coerentes e alinhados, demonstrando a cultura que você definiu e declarou. Então, essa é a cultura forte, e assim, por que a cultura você não escreve uma vez e esquece, né? A cultura é todo dia, né? Eu digo que o meu maior trabalho, minha pauta é sempre cultura, né? Então, tudo que eu vou decidir ou fazer em RH, ou os meus colegas, ou na diretoria, as decisões importantes da empresa, a gente passa e fala, pera, isso aqui fala com a nossa cultura? Isso aqui não está falando com a nossa cultura, não é isso que a gente escreveu, gente. Então, a gente tem um valor, por exemplo, na OMNI, que é senso de justiça. Várias decisões estão ali no cinza, não é preto no branco, né? A gente tem que olhar para o valor e falar, pera, o que o nosso valor diz, né? Porque não está no A ou B, né? Então, os valores, eles servem para isso. E aí você tem que ter muita clareza e coerência, eu acho que é coerência a palavra de cultura, para você demonstrar o tempo inteiro, né? É igual o pai e mãe com filho, né? Assim, você fala uma coisa e não demonstra, você diz uma coisa e age de outra maneira, você fala sobre uma emoção e mostra outra, as crianças estão lá te olhando e falando, gente, não tem coerência isso, né? É a mesma coisa, né? E aí, ó, eu vou te jogar uma pimenta na nossa conversa. Sim, bom. Você que você tem um propósito pessoal, né, de ser uma mulher que fala para mulheres, que ajuda mulheres a conseguirem sucesso. Você é uma liderança inspiradora dentro do universo feminino, né, de executivas. Como é que você faz para, na tua liderança de RH, você que é o cargo máximo de RH na empresa onde você atua, como é que você faz para colocar o teu valor pessoal em prática e ele virar realidade dentro de uma empresa né, que, enfim, tem lá os seus executivos, tem outras pessoas pensando também isso. Tem. Você consegue fazer a mulher dentro da Omni ser uma pessoa respeitada, valorizada? Consigo. Assim, salários iguais? Assim, são várias coisas, você tá me perguntando, né? Primeiro dos meus... Ai, eu sou perguntadeira. Amo. Primeiro, assim, dos valores, né, pessoais. Eu acho que eu hoje, né, depois de tantos anos de RH, eu não consigo me ver trabalhando numa empresa, já saí de empresa por isso, tá, Marisa? Porque os valores não batiam, né? Então, assim, independente de ser mulher, né? Eu digo assim, como valores pessoais. Eu acho que... e aí, quando você encontra... Então, eu leio os valores da Omni, eles falam muito com os meus valores pessoais, né? Acrescento os meus valores pessoais. Então, eu até assumo eles como valores pessoais. Mas né? você ajudou a fazer também isso, né? Sim. Você entrou no início? Não, como eu cheguei, que foi? já estavam definidos os valores, a gente foi evoluindo com essa cultura, nessa questão de demonstrar, como eu falei, e de deixá-la cada vez mais clara, com comportamentos, com exemplos e tal. Então,
é impossível a gente conseguir, né? Então, a primeira coisa é isso, você tem que ter identificação como alta liderança com os valores. É impossível você criar esse papel e fazer essa persona o tempo inteiro, né? Porque cai, você ficar repetindo aquilo que não é seu, genuíno, cai. Então, eu acho que o lance de ser inspirador, ele vem da coerência e de ser genuíno, né? Das pessoas olharem e falarem, não, como a Denise atua, desde a hora que ela chega até a hora que ela sai, como ela atua na hora do happy hour da empresa, como ela atua na hora de definir uma decisão com a diretoria, tá falando, eu estou vendo coerência, né, entre o que ela fala no discurso dela, quando eu subo no palco, quando eu faço uma live, do que eu demonstro. Então, eu acho que isso eu me sinto muito segura lá. Agora, o ponto que é outra coisa que você está falando, né, do desenvolvimento feminino, assim, na Omni a gente faz muita ação sobre isso, e tem evoluído muito, né? E a gente tem indicadores muito bons, tá? De mulheres na liderança, de mulheres em alta liderança, diferente das empresas que ainda estão tentando bastante. Mas sempre tem espaço, né? Sempre tem espaço, porque a gente vive numa sociedade que foi definida pelo masculino, né? Então, mesmo que a gente fale sobre isso, mesmo que a gente tenha evoluído, a gente ainda tem muito viés do feminino também, de gênero, de raça, de uma série de coisas. Então, eu acho que esse ponto, né? A gente vê 100% das coisas que a gente gostaria nas empresas? Não vê 100%, né? Tem um caminho ainda para a gente fazer. Agora, eu acho que o ponto é não parar a luta, né? Assim, e fazendo isso, não sozinha também. Eu tenho um ponto, eu acho que muitas mulheres me seguem, me apoiam, fazem com isso, mas é muito importante ter os homens, né, com a gente. Não pode ser, muito, isso é uma coisa que eu luto sempre, para trazer pares, outros líderes, que olham e falam, não, eu entendo que pode ter um ponto aqui de um viés, de um machismo estrutural, e eu vou estar junto aqui para a gente começar a falar mais disso, né? A crescer com isso, a ter ações afirmativas e tudo isso. Mas é uma luta, né? Uma luta que começou há anos atrás, que vai longe, que tem dia que a gente sai super feliz, né? Falando, nossa, estamos evoluindo. Tem dia que você sai falando, nossa, respira que Voltou tudo para trás, né? Mas falando um pouco, então, da psicóloga clínica, né? E tirando... Então, assim, só para fechar esse assunto, uma situação ideal seria que a gente nem precisasse falar disso. Sabe, dessa diferença entre homens e mulheres, que a gente nem precisasse mais que isso fosse pauta, né? Que a gente pudesse ter, assim, diretores e diretoras, tanto faz, eu vou olhar a tua competência e não o teu gênero, né? Para poder fazer esse pensamento. A gente vai chegar lá, né? Assim, mas tem um grande caminho mesmo. E eu acho que assim, né? Até para a gente ainda falar dessa coisa do feminino. A gente olha um pouco o contexto, né, do que acontece. O Fórum Econômico Mundial, ele fala que, quer dizer, ele falava até ano passado, eu acho que a gente vai ter um retrocesso quanto a isso, está tendo já, mundial, né, mas ele dizia até o ano passado, o último indicador, que para a gente vai começar a ver equidade de gênero nas empresas em 135 anos. É muito tempo ainda. No Brasil é um pouco mais, né? Então, 135 anos para ter equidade de fato de gênero na sociedade. Porque, assim, uma coisa é no mercado de trabalho também, que a gente ainda tem espaço. Outra coisa é que a gente ganhou o mercado de trabalho, tem ganhado há anos, mas os homens não assumiram atividades domésticas na mesma proporção. Então, a gente ainda tem uma situação de muita sobrecarga do feminino, né? Porque ela avançou, mas não largou nada, né? E eu trabalho muito isso com as mulheres, assim, o que você consegue largar, né? Assim, porque a gente também tem esse perfil de eu vou pegando tudo para mim, eu vou fazendo tudo, é tudo meu, a casa é minha, os filhos são meus, a logística das crianças é minha, o supermercado é meu. Não dá, eu tenho que ser executiva. Então, a gente tem que conseguir parar e falar, isso aqui é seu, né? Meu companheiro, minha companheira, minha rede de apoio, o que for. Mas eu acho que, voltando para a sociedade, além desses dados, assim, a sociedade, a gente foi criada, né, Marisa, desde criança, agora está melhorando também um pouco, mas sempre num ponto de... A mulher, ela aprende comportamentos, né, de não incomodar, não se arriscar, não ousar. Desde criança as mensagens são essas, né? Então, as crianças, os homens recebem brinquedos mais de lógica, mais de... brincam mais de se arriscar, são estimulados mais para isso, as mulheres são menos. Mais intrépidos, né? Exatamente. Mas eu acho que não sei, da geração talvez da minha filha para cá, das nossas filhas para cá, tem mudado isso? Eu acho que a gente tem mudado agora, sim, eu acho. Né? Acho que a gente tem mudado do que estimula, do que fala, e assim, né, a gente aprende com eles hoje em dia, né? Eu vejo minhas filhas, às vezes chegam, você tá lá no almoço, no jantar, elas estão corrigindo a gente, né? O que você tá falando? Machismo? Não pode falar isso. Não pode falar. Que bom, né? Mas elas ainda não estão no mercado, né? A gente que teve, então assim, essa barreira, inclusive da mulher aprender a se posicionar, a crescer, a pedir as coisas no mundo corporativo, ela vem muito dessas mensagens, né, de lá atrás, depois da educação que a gente teve, da expectativa social que tem ainda. Então,
A expectativa social ainda é que a mulher, quando vai falar e se posicionar, de maneira doce, correta. A gente vai lá e se posiciona de maneira assertiva, firme. Nossa, é um pouco agressiva. Tá naqueles dias, né? Exato. Ai, ela tá com, olha, virou Ainda- hormonal. exato. Puta, que ódio, né? Porque isso. e tem uma coisa aí que é uma lógica perversa, que eu me lembro tão bem disso, que era, não vamos contratar porque a gente vai perder 6 meses dela em casa, porque ela vai ter filho. Ai, que E ela não tristeza. vai poder estar. E aí, isso, você vê como é uma lógica da escassez? Porque se você pensar em abundância, você vai pensar numa empresa que tem muita grana e pode bancar 6 meses, sim, daquela mulher em casa para ela voltar ainda mais feliz, sabe? Para a sociedade exemplo, andar, né? para o mundo andar, para a gente fazer uma corrente do bem, das pessoas poderem ser felizes e a empresa ajudar a proporcionar isso. Né? E que bom, vamos falar do que é bom também, que a gente só tá muito negativo. Vamos, esse assunto, vamos. sai, show, urucubaca. Tem empresas que hoje já concebem isso de um jeito muito legal, né? Não sei, Tem. legítimo, não tem? Não são Tem. muitas, mas a gente tem. Não, tem, ó, a gente tem casos muito legais, né, pegando nisso, assim, vou falar dos que eu conheço, dos que eu vivi, né. Na Omni, por exemplo, a gente promoveu e deu mérito para mais de 5 mulheres que estavam gestantes ou em licença nos últimos 3 anos. Então, além de respeitar a licença maternidade, né, e é legal que você falou, você sabe que eu trabalhei, fazendo um parênteses aqui, com um vice-presidente lá na Whirlpool, e ele falava assim para mim, eu gosto de contratar mulher, especialmente que tem filho, porque elas são muito mais produtivas, elas não perdem tempo com almoço inútil, elas querem voltar para casa, que elas querem ver os filhos, querem dar conta da Ai, vida. gente, que cara Ele era ótimo! maravilhoso. Ele subverteu essa lógica, né? E ele era comercial. E ele sempre falava, ele falava muito isso para mim, né? Eu nem tinha filhos na época, ele falava, não, elas são muito mais produtivas, né? Elas têm o tempo para elas é muito diferente, a lógica de tempo. Não só voltando, assim, tem muita empresa hoje com ação afirmativa, muito legal, a questão da expansão da licença maternidade, de trabalhar a promoção, contratar grávida. Então, ainda tem, sim, vieses e preconceitos, mas tem muita coisa legal sendo feita. Contratar assim. grávida, eu vou te confessar que eu nunca vi. Eu já vi. Você já viu? Já vi acontecer, com uma amiga minha, inclusive. É mesmo? Foi contratada grávida, mudou de empresa para uma multinacional. Arrasou, hein? É muito legal, né? E faz anos atrás isso, viu? Mas é incrível. Assim como eu já vi grávida avisar no processo admissional. Descobri a gravidez no processo, fique à vontade de não me contratar. E a gente contratou. Esse eu estava na empresa. Muito legal. Nossa, né? Assim, você ter essa eu cabeça, tô perplexa, sem palavras. Mas, normalmente, acho que tem um ponto assim também. Como o mercado foi muito restritivo por muito tempo, e foi, e ainda é, né, em muitas delas, eu acho que às vezes a mulher se coloca alguns limites também, sabe? Ela mesma fala, bom, não vou nem tentar isso porque eu tô grávida, não vou nem tentar isso porque eu sou mulher, não vou nem tentar isso porque eu fiquei pouco tempo na empresa. Eu acho que, eu sempre falo isso para as mulheres, eu falo, o mercado já dá um monte de não pra gente. A gente tem que dar uns sims, né? Então, assim, você tem que se arriscar nas coisas, pedir, tentar, falar, porque senão nós somos as primeiras, sabendo que o mercado é cruel em algumas coisas, a colocar o não pra gente, né? E aí perde um monte de oportunidade também, né? Porque o nosso papel, assim, o mundo tá contra um monte de coisa, mas como é que eu me posiciono com protagonismo para falar, não, vou tentar, o que que eu faço, o que que depende de mim, o que que tá no meu círculo de influência que eu vou fazer, né? Agora, indo para uma coisa mais geral, tá? Então, homens e mulheres. Se você tem ali uma pessoa que quer muito crescer, que quer muito, por exemplo, sair de uma coordenação e ir para uma gerência, né? Qual que é a orientação que você dá como alguém que sabe muito sobre isso? Quais são os passos que uma pessoa precisa seguir para ela conseguir dar esse salto dentro de uma grande corporação? De liderança, de crescer como de, líder. de sair assim, por exemplo, poxa, eu queria tanto a gerência, eu tô há 5 anos como coordenadora, eu não consigo, eu fico afogado no dia a dia aqui das minhas coisas, eu não consigo nem entrar em processos internos, sabe, nem nada. Como que Quais essa são os pessoa... passos, né? até como psicólogas agora, né, pra gente poder dar esse estímulo, assim. Eu adoro esse tema, assim, para mim isso chama autogestão de carreira, né, de verdade, porque, assim, a empresa não é responsável pela carreira das pessoas. Se algum dia a gente falou que era, né, ou achou, ou deu a entender, assim, sempre foi mentira, não existe isso, porque não dá para você fazer um planejamento de carreira para 1.000 colaboradores, para 15.000 colaboradores, né, como o mundo que a gente vive. Agora, o que eu acho? A empresa ela tem que dar clareza
ferramentas, processos para te ajudar. Então, assim, a vaga interna, como você falou, né? Divulgar as vagas internamente, fazer processos de desempenho e carreira adequados e tal. Mas voltando para a pessoa, né? Que olha e fala, bom, eu estou ali querendo aquela posição, como é que eu faço? Então, nessa linha de autogerenciamento de carreira, para mim começa, a pessoa precisa, você como profissional, ter muita clareza do que se oferece para a empresa, seu pacote, né, sua oferta mesmo. Então, assim, o que eu sou bom, que resultados eu trouxe, quais são minhas fortalezas. E aí, devo dizer que esse é um ponto muito mais difícil para as mulheres, que tem o sabotador muito maior do que para os homens, mas ambos não sabem fazer, tá? Assim, então, tem técnica para isso, mas e aonde eles perdem a oportunidade? Você tem ciclos nas empresas, né, o processo estruturados como o processo de desempenho. Muitas das pessoas chegam no processo e falam, legal, vim aqui ouvir o feedback, né? Cara, você tem que ser ativo nesse processo, né? A pessoa, a mulher, o homem, a mulher tem que ser ativo nesse processo. Quer dizer, quando eu entro numa conversa de desempenho, ou numa conversa com o diretor da área, ou numa oportunidade de um projeto que eu tenho que estar ativamente pensando o que eu quero, o que eu dei de resultado para essa empresa, né? Por que ela me promoveria? Porque eu estou pronto para a cadeira de gerente, por exemplo, que é o exemplo que você falou. E como é que eu me posiciono nessa conversa dizendo isso, né? Então, pera, ó, vamos fazer um recorte aqui, tá? Feedback não é só ouvir. Não. Tá? É um momento que também você vai debater, né? Ou explicar, ou contar a tua jornada. Como que a gente faz para ser legal, para não ser muito agressivo nem nada, mas para colocar o nosso ponto num feedback com um líder, por exemplo. Super legal. Ó, tem uma técnica que chama... Gente, técnica, eu adoro. Dá corte isso, hein? Vamos lá. Metodologia, que chama CAR, como se chama, né? Contexto, ação e resultado, tá? Então, você pega no ano, por exemplo, eu vou lá pensar no ano, que contextos que eu tive que foram difíceis, que ação que eu fiz, que resultado que eu trouxe. Isso é exercício. Senta e faz um CAR, 2, 3, de vários momentos do meu ano, né? Então eu vou lá e vou dizer, eu tive um momento em que eu estava com índice baixo de engajamento na pista de clima, o que eu fiz? Então o contexto era esse, eu tinha que aumentar o engajamento, a ação que eu fiz foram essa, o resultado que trouxe aumentou. E esses resultados, eles podem ser quanti ou quali. Então eu vou pensar nisso na minha vida, naquele ano, naquele período último que eu tenho, e vou escrever. E aquilo tem que virar uma frase, uma frase só, porque daí você faz lá grande no papel, mas isso vira uma frase para eu contar. Marisa, eu tinha tal contexto, eu fiz tal coisa, eu dei tal resultado. Quando eu me preparo dessa maneira, eu faço um CAR, 2 CAR, 3 CAR sobre mim, né, sobre a minha competência, a minha história profissional, por isso que é o protagonismo da minha carreira. Eu leio aquilo e me preparo, eu falo, bom, eu vou entrar na conversa de desempenho, eu vou contar essas coisas, né? Então, em algum momento, estruturado ou não, eu vou falar, meu gestor, deixa eu te contar, esse ano eu sinto que eu me diferenciei aqui. E eu vou lembrar destas frases, eu vou levar pronto, aqui, ó, esse foi o resultado, esse foi outro, esse foi outro. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo identificar minhas fortalezas. Bom, o que isso me mostra? Me mostra que eu sou bom em solucionar problema, me mostra que eu sou bom em comunicação, influenciar gente para conseguir os resultados. Me mostra, então, eu primeiro preciso fazer esse exercício para eu ter consciência. O que eu trouxe o resultado, o que eu sou boa, o que são meus gatilhos, e assim, como é que eu me posiciono. E com isso você vai saber quanto você vale. É isso, né? E aí você vai ter fatos e dados para falar, olha, essa entrega que eu fiz é assim que eu me vejo. O que falta para eu conseguir a gerência, né? Então aí vem o posicionamento, e aí você também tem que deixar claro o que você quer, que as pessoas não deixam, né? E você sabe que tem um livro muito legal, que chama... Como elas chegam ao topo, como as mulheres chegam ao topo. O nome acho que nem é legal, é meio autoajuda, mas o livro é muito bom, o conteúdo. E uma das coisas que ela fala é que em pesquisas, né, diversas, com centenas de empresas, que olhava por que o homem era mais promovido que a mulher, um dos pontos era esse. Quando questionavam os gestores, por que você promoveu o homem e não a mulher? Ele falava, eu não sabia que ela queria. Porque elas não falam, elas ficam esperando ser percebidas, e homens também, né? E não falam. Então, uma das coisas é você tem que falar o que você quer para o seu gestor. Espera. Não, aqui a gente vai ter que ir para assuntos não profissionais. Vamos. Você já viu? Ela é psicóloga clínica também, tá? Sim. Então, ela é de executivos e tudo, mas, pô, na vida, né? O que tem de mulher que fica esperando o cara adivinhar o que ela quer? É isso. Pelo Mesma amor coisa. de Deus, não é a mesma coisa? E ela leva isso, então, pro profissional também. Totalmente, entendeu? Ela quer ser vista, Né? ela quer que reconheçam ela espera que eu vou ser arrogante se eu mostrar minhas competências, se eu falar o que eu quero, o que eu tenho, o que eu espero. E não, gente, assim, é uma conversa sem agressividade, é uma conversa que tem que ter falando, olha, consegui isso, almejo crescer, tô olhando essa posição de gente.
Você tem que deixar claro, porque, claro, às vezes não aparece naqueles 3 meses. Mas o seu gestor tem que saber quando aparecer daqui a 1 ano, 2 anos. Fala, cara, eu sei que a Marisa queria, que legal, ela está se preparando para isso, ela tem dito isso, e ela tem me pedido ajuda, inclusive, né? Porque o último passo é esse. Legal, ó, essas são minhas competências, aqui eu quero chegar, o que eu tenho que fazer agora? Qual que é a minha ajuda, né? Como é que você pode, como gestor e eu, meu plano de desenvolvimento, porque falta, e o que falta, né? Então aí você começa a você mesmo ter essa autogestão de carreira, fazer esse plano e acompanhar isso na linha do tempo da sua vida, né? Da sua história na empresa. Vamos levar, assim, imaginar um cenário em que a sua chefia é super legal, que ela não tem medo que você tire o lugar dela, porque você é brilhante. Então, né? Não, isso tem acontece, outros contextos que também ficam difíceis, independente se é homem ou mulher, né? Mas aí eu acho o seguinte, né? Se eu vejo esse contexto, ele acontece, eu deixei claro o que eu espero, eu deixei claro, né, o que eu tenho para mostrar. Conversei com a minha liderança, vi vagas internas e tentei, eu não tentei. Eu acho que daí também tem um ponto, eu acho que isso ajuda inclusive para você olhar e falar, esse é um cenário que eu não quero estar. Né? Porque a minha liderança não me ajuda, porque eu estou sem espaço para crescer, porque a empresa não quer esse tipo de maturidade profissional. Eu acho que mesmo quando o cenário não é bom, como você está trazendo, esse exercício faz você cair a ficha de falar, cara, eu estou no lugar certo. E aí eu vou te colocar, né? Para você uma coisa que para você é óbvia, talvez para as pessoas do lado de cá não seja tão óbvio. Deixe o seu LinkedIn como uma vitrine maravilhosa. Vá colocando ali as suas realizações pontuais. É isso. Nem tão grandes, nem tão pequenas, não importa, né? Você vai colocando suas ideias ali, porque em algum momento a gente talvez precise de outra chance em outro lugar, né? Então, cuidar dessa imagem é uma coisa importante, não é? É isso, né? Esse é o primeiro. As pessoas se esquecem, né? Assim, não tô nem com o atualizado. Mas por que não tá, gente? Olha, você pode estar feliz no trabalho, né? E falando, não, tô numa fase boa, tô crescendo, acabei de crescer. Mas você tem que estar com o currículo atualizado. Com o LinkedIn, com a sua rede de contato. É que nem passaporte. Que nem passaporte. Você não vai ter visto? E se amanhã você recebe uma oportunidade? Ótima metáfora, exatamente. Você tem que estar pronto, né? Quando a oportunidade vier, eu tô pronto. Agora, se ela vem e não tô pronto, não tenho currículo, não tenho clareza do que eu quero, não sei o que eu adquiri. Peraí, então você está dizendo que é importante também a gente, na profissão, ter autoconhecimento. Muito. Profissional, tipo, da onde eu tô, onde eu quero chegar. Tudo isso que você falou. Muito. Para o colaborador, para o líder, para todos. Agora você é uma pessoa meio diferenciada, né? Porque a gente estava falando de mulheres que, ficam mais encolhidinhas, ficam mais cautelosas. Você, eu tenho a impressão que é da tua personalidade essa coisa dessa mulher trator com graça. Ou não? Ou você aprendeu? Você gostou do trator? Trator com graça é assim, mano, eu vou pra cima mesmo, eu falo mesmo o que você tem que ouvir. Ainda que você ache que eu estou, né? Eu vou falar o que eu acho que você tem que ouvir. Por outro lado, eu falo, mas de uma maneira assertiva e graciosa. Ou seja, eu nunca vou passar do limite com você. Vou ser legal. Isso se adquire? Eu acho que essa que é a questão. Porque eu acho que talvez isso tenha nascido de fábrica com você. De ser uma mulher muito forte. Mas talvez as mulheres que são um pouco mais frágeis, ou não sei, tenham outro jeito, elas possam aprender isso. O que você acha? Não, eu acho que dá para aprender. Sim, eu não acho que eu fui homens forte também. A minha vida toda. Mas homens também. Mas pelo contrário, tá? Assim, se eu lembro, eu fui uma criança, uma adolescente bastante tímida, que economizava muito para falar e para me posicionar, muito insegura, assim, muito, né? Então, você está falando, é bonito, assim, para mim de ouvir, né, esse desenvolvimento, ver como é aprendido. Então, é claro que eu acho que eu tenho características da minha personalidade que eram assim, que talvez meu momento de vida na infância e na adolescência que não desabrocharam isso. Mas o fato é, eu fui aquela que sempre fugi de fazer seminário, de me expor, de falar em público, total. Eu também. E até de me posicionar, de arranjar, sabe, eu não queria conflito e tanto. Eu acho que assim, aí o mundo corporativo, primeiro fui ganhando confiança quando eu fui crescendo, ganhando resultado, sendo promovida. Mas eu não tinha consciência dos desafios da mulher, não tinha. Eu sempre digo isso, até 10 anos atrás, 8 talvez, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje do viés que existia, do ambiente, porque se falava pouco e acho que eu também falava, comigo não acontece, tô indo, né? E aí o que eu acho, né? Por que eu vou chegar nisso? Porque o que eu acho que mudou e que é treinável é posicionamento. Posicionamento é treinável. Isso eu acho que mudou. Quando eu comecei a ter consciência de que, puxa, eu tenho que aprender. Eu não posso perder a oportunidade para me posicionar, porque, assim, esse primeiro é um dos pontos que os homens mais ganham da gente, porque eles se posicionam com mais facilidade, porque eles têm menos medo da crítica, têm menos medo do julgamento e tal.
não é para todos, mas em grande maioria as mulheres têm mais dificuldade, porque foram ensinadas a se posicionar menos. Então, quando eu aprendi isso, e aí é o ponto que você falou, aí eu acho que e aí junta com o meu trabalho, é meu papel me posicionar e ajudar os executivos também, a imagem que eles passam, ao que está acontecendo. Então, juntou essa potência para mim, que foi aprender a fazer isso, né? Poxa, eu vou sinalizar, eu vou dar minha opinião, eu vou não passar o limite, mas eu vou não deixar de dizer o que eu penso sobre isso, né? E como penso. Então, eu acho que é super aprendido, respondendo sua pergunta, muito aprendido. É treino, tudo é treino, né? Para a mente, para emoção, para o comportamento, é treino. Então, assim, se eu tenho consciência, eu consigo treinar, né, se eu quero mudar, né? Então, isso é uma das coisas que você treina, sem dúvida. E aí você vai ganhando confiança, vai dando certo, você vai falando, não, então isso aqui agora eu quero que seja meu, né? Quero ter essa característica minha. Então, a pessoa pode procurar um profissional que vá ajudá-lo, um mentor, por exemplo. Total. Né? Eu acho essa cultura de mentor uma coisa tão legal. Eu gosto também. Sabe, de você pegar alguém que chegou onde você quer chegar e essa pessoa poder dedicar algum tempo. Né? Para ele é bom, porque ele vai oxigenando também o pensamento com gente jovem, gente, né? E também fazendo o bem, o que é bom para a saúde física, mental e espiritual. Exato. E para aquele que recebe, é maravilhoso, porque às vezes é uma pessoa que nem teria grana para investir num processo, né, de desenvolvimento humano, sabe assim? Então, poder ter essa pessoa dentro da empresa, por exemplo, é muito maravilhoso. É muito legal. Não, transforma muito, assim, eu sou muito fã do processo de mentoria e de terapia, né, que é outra coisa que eu trabalho para executivo. Mas eu acho que a mentoria, que é o que você pegou agora, tem uma coisa muito legal, que assim, a mentoria, ela passa por compartilhar sua experiência, né, que é diferente da terapia. Então, e que isso é muito valioso no mundo corporativo, né? Por isso que funciona tanto. Então, pode ser interno, pode ser externo, você pode ter um mentor, uma mentora fora ou dentro. Mas eu acho que é exatamente o que você falou. Os dois aprendem no processo, mas o bonito da mentoria é assim, o mentor ele tem que conseguir chegar no lugar onde o mentorado está, né? Puxa, e relembrar da carreira dele, né? Eu lembro aqui, estou vendo aonde esse mentorado está, eu lembro dos desafios que eu tinha, os dilemas daquela época, os medos que eu tinha, e aí ele ouve, né? Porque normalmente a mentoria ele também tem um foco para ser trabalhado, né? Vou trabalhar comunicação, vou trabalhar posicionamento, vou trabalhar capacidade analítica, planejamento estratégico, enfim. Então, eu consigo ir lá ver aonde você está e qual que é a sua dificuldade aqui. E a partir da minha experiência vivida mesmo, prática, exemplos, olha, quando eu estava nessa situação eu fiz isso e aquilo, olha, deixa eu te contar uma história. A mentoria é muito contar histórias, né? Isso é muito legal. Que é uma delícia, né? Delícia, uma delícia. Então, assim, eu conto a minha história dizendo, o que essa minha história pode te ajudar, né? E aí, claro, você vai pegar do seu jeitão para fazer, mas eu também estive nesse lugar. E aí, óbvio, quando você conta isso, você vai vendo o desenvolvimento e também relembra a sua história, né? Vai desenvolvendo os dois lados, né? O mentor também cresce. E por falar em história, me fala uma coisa, como que... Porque o psicólogo, ele sai da faculdade, né? Ai, psicólogo clínico, vou atender e tal. Quem quer grana, vai para RH. É verdade. Não é verdade? É onde está a grana. Mas aí, alguns saem, outros ficam. Me conta assim, como é que você se entendeu naquele ecossistema quando você foi? Então, qual foi o seu primeiro emprego no RH? E um dos maiores desafios ao longo dessas décadas, né, de RH que você tem? E se alguma vez você pensou assim, quer saber, eu vou largar esse trem aqui para lá, vou atender e só e pronto. E aí, mas aí isso te puxa de volta. Como que é isso? Assim? Não, já parei. É muito legal, porque assim, eu me formei, Marisa, para ser psicóloga clínica. Eu não me formei para trabalhar em RH. É muito louca a minha história, assim. E fiz todas as eletivas, as formações, a minha pós primeira em clínica, né, em Jung e tal. E eu caí no RH, assim, enquanto o consultório não enche, enquanto ele não tem o paciente suficiente, recém-formada, eu vou trabalhar no RH, né? E não foi nem no RH, primeiro foi no RH, mas foi numa consultoria de RH na época que eu comecei, que fazia processos de outplacement coletivo, né? De fechamento de empresa, de desligamento em massa, de recolocação profissional. Então, imagina que eu me formei psicóloga clínica, ela abriu o consultório, tinha lá alguns pacientes, e comecei nessa consultoria que eu acabei ficando 4 anos. E nessa consultoria, para resumir assim muito, eu era apaixonada por isso, a gente fazia processos grandes de restauração, né, como eu disse. Então, sei lá, Vox, Brasil Telecom, vários clientes na época faziam, era a época das privatizações, faziam processos e tinham essa consciência de, bom, eu vou fazer desligamento em massa, eu quero uma empresa que ajude na recolocação desses colaboradores, desses meus ex-funcionários.
E eu trabalhava com isso. Então eu era que nem o George Clooney naquele filme, né, esqueci o nome do filme dele, mas enfim, que ele fazia exatamente isso, ia viajando para demitir, para ajudar a recolocar. Fiquei 4 anos fazendo isso. E aí eu percebia que, além da técnica de deixa eu te ensinar a montar um currículo, a se preparar para a entrevista, que eram todos empregados, e eu tinha meta de recolocação, eu vi que tinha um aspecto emocional muito forte, né? Porque eles tinham um sobrenome. Enquanto eu não me livrava do sobrenome, fizesse o luto, eu não conseguia fazer bem uma entrevista de emprego. É verdade. E é lindo, assim, eu me apaixonei quando eu fiz isso, tanto que eu fui sempre fazendo depois pós e especialização em carreira, porque começou minha vida falando de carreira, que eram carreiras que iam recomeçar naquele momento. E aí eu vi que já tinha uma ligação entre a psicologia e o mundo corporativo, né? Então eu fui levando consultório e usava o que eu aprendia da psicologia, que eu tinha acabado de me formar, nessa ajuda, e quando eu conseguia mover emocionalmente alguns deles, eles iam melhor em entrevista, eles não ficavam presos ao antigo empregador, eles ganhavam mais autoconfiança, lindo, né? E aí, depois de 4 anos nessa consultoria, que eu olhei e falei, puxa, acho que eu quero trabalhar em RH, eu adorei, quero estar do outro lado, porque o RH que me contratava. E aí, voltei, 2 passos da minha carreira, fui para RH, e aí fiz carreira em RH, em empresas nacionais, multinacionais, fui passando pelos subsistemas de RH. Então, Passou em várias empresas famosas, assim, grandes. Passei em várias, tenho um super orgulho, aprendi muito em todas elas, assim, foram muito legais mesmo experiências, né? Tive a oportunidade de ter experiência internacional aqui, e vários momentos, culturas diferentes, que é muito legal de se aprender, líderes muito diferentes, presidentes de empresa, mas foi muito bom. E aí você vai amadurecendo, e eu fui me apaixonando por RH e fui dando. Eu não tinha me formado para RH, não tinha imaginado, né? Vim para o lugar mais rico da psicologia, mas eu fui dando certo, fui me apaixonando e fui aprendendo a ter. E eu nunca quis perder meu olhar como psicóloga, né? Eu sempre falo que eu não queria virar uma administradora no RH. Fiz pós em administração, mas o meu foco era sempre, eu sempre mantive a psicologia clínica próxima de mim, para eu conseguir não perder o meu olhar de gente, de comportamento, de emocional, especialmente com os líderes, né? E acho que isso foi me diferenciando quando eu conversava com a liderança, né? Então, quando eu era BP ainda e conversava com os altos executivos, eu via e falava, gente, ele está sofrendo. Eu tinha essa empatia muito forte que não perdia, né? Mas eu também sou bastante estruturada, assim, eu sou muito lógica. Então, para mim também foi fácil me adaptar ao mundo do RH, de como é que eu estruturava projeto, como é que eu vendia projeto, como é que eu fazia as coisas transformarem. Daí eu comecei a trabalhar com cultura, amo. Cultura tem muito a ver com gente, com transformação de pessoas. Então, enfim, e aí foi rolando a carreira nesse sentido, né? Mas eu acho que as duas coisas... E quando eu comecei, há 26 anos atrás, as coisas não estavam ligadas. Hoje, os executivos têm muito mais consciência que eles precisam fazer terapia, que eles precisam procurar processo de autoconhecimento profundo. Naquela época era um diferencial eu ver isso com eles, né? Hoje, que bom, né? As empresas têm muito mais consciência de saúde mental, né, do que está acontecendo, do que a responsabilidade delas. E os executivos têm muito mais consciência, né? Executivos e executivas, que eles têm que exercitar o emocional, assim como o músculo, né? Então, eu sempre falo que terapia é um novo MBA de um executivo. Né? E poder ir para um fórum íntimo no qual você pode sim falar mal do seu chefe, falar o quanto você está frustrado, falar da tua equipe e vomitar aquilo tudo que naquele ambiente você não vai poder fazer. Não. Né? E na terapia, sim, você pode o que você quiser. Né? E sabe que assim, o que eu vejo muito, né, atendendo executivos, assim, a liderança, eu trabalho muito com liderança, ela é muito emocional. Né? O trabalho de ser um bom líder, então, assim, uma coisa que eu aprendi nessa carreira toda que eu te contei é assim, os líderes que eu mais admirava, porque eu também estava ali aprendendo, era analista sênior, né, tal, coordenadora, eu olhava para os grandes líderes e falava, gente, esse é inspirador, esse é maravilhoso. E eu ia percebendo que esses que eu mais falava, nossa, olha como ele é já humano, como ele tem uma coisa a mais para mover as pessoas, eram os que tinham algum processo de autoconhecimento profundo. Eu via isso claramente. Então, ali começou a me trazer essa percepção de que, puxa, tem um campo a trabalhar liderança em terapia, que é o que eu faço. E é interessante você falar isso, porque muitas vezes essas pessoas são líderes inspiradores porque passaram por alguma tragédia pessoal e foram para a terapia em função da vida pessoal. Exatamente. E não em função desses desafios, sabe, profissionais. É isso. Até aquela coisa, não, eu preciso... sabe, superar sozinho, eu vou conseguir tal. Mas quando impacta uma dor muito profunda, é o momento do mergulho em si mesmo. E isso transforma a pessoa em alguém que a gente quer estar perto, a gente quer ouvir. É isso. Faz sentido para vocês que eu tô falando? Totalmente, porque assim, um bom líder é uma boa pessoa.
É impossível você ser um bom líder se você é uma pessoa ruim, é uma pessoa rasa, é uma pessoa de valores duros demais, é uma pessoa sem humanidade. É impossível. Agora, se isso está em você, né, e o mundo corporativo que não deixou você mostrar, daí não, né, daí sim, fica mais fácil você conseguir trabalhar essas questões nas pessoas e elas se tornarem cada vez líderes melhores. Então, claro, né, a pessoa é uma só lá dentro, não existe mais, nunca existiu, na verdade, essa cisão, né? Agora, peraí, ó, ainda quero saber o maior desafio, vai pensando, o maior desafio da sua carreira, aquele momento que você falou, meu Deus, aqui não sei o que fazer, ou o que eu fiz. Mas antes disso, vamos dar uma ajuda pra galerinha que sofre com chefe tóxico. Não, porque aqui tem que ter um babadinho também, daí que senão fica muito sério. Como é que faz? Então vamos lá, tem uma pessoa que tem um chefe que é extremamente tóxico. Ou uma chefa também, porque as mulheres também estão nesse lugar aí. Tá? Então é um líder que é venenoso, é ácido, não deixa a pessoa crescer, ela cobra. Sabe aquele cara burnoutizador? Sim. Né? Aí vai lá para a chefia, pega todo o brilho para ele, né? Do que você fez. Como que a pessoa pode fazer se ela ama aquela empresa, se é uma empresa que ela sempre, desde pequenininha, sonhou em trabalhar lá e ganha bem, né? Quer dizer, nessa balança tem muito a perder. Tem. Mas também tem muito a perder em termos de saúde mental. Tem. Quais são as estratégias para essa pessoa desse perfil conseguir dar uma volta no chefe tóxico ou neutralizar um pouquinho dessa toxicidade? Sim. Olha, isso acontece, né? Eu acho que assim, primeiro, eu vou partir de dentro para fora, né? Primeiro, eu acho que cada um de nós tem que conseguir trabalhar muito essa questão de gestão emocional, de assim, o que é meu, o que é do outro, né? Eu acho que essa é uma dica boa. Então, quando eu tenho um cara que é tóxico com todo mundo, né? É dele, eu tenho que conseguir separar assim, isso não é comigo, né? Que é o ponto de você treinar suas emoções, sua percepção de realidade, né? Então, isso não é comigo, isso é com todo mundo, porque eu tô até pegando o ponto do burnout, né? O burnout tem a ver com o ambiente tóxico, tem a ver com como eu assimilo aquilo e também puxo minha régua de autocobrança, de autoexigência, de eu não sou capaz. Então, eu acho que uma coisa importante de cada um é como é que eu me fortaleço para conseguir estar num ambiente ruim e primeiro separar. Isso não é comigo, isso não é minha incompetência, isso não é inferioridade minha, isso é do outro, né? Isso é limite que o outro está ultrapassando, é processo tóxico do outro. Então, acho que isso é a primeira coisa para você conseguir falar, não, eu não vou me contaminar, né? E aí, segunda coisa, eu acho que você está numa empresa que você adora e está numa situação dessas, tem que conseguir achar atalhos e outros caminhos, né? Outras áreas, outros pares, outros líderes sejam inspiradores que você consiga se apoiar para pedir um café, um aconselhamento de carreira, uma reenergizada, um toque, enfim, eu acho que isso você consegue. Talvez uma mudança de área, Sim, mesmo que seja horizontal, paciência, entendeu? Paciência, porque é isso que eu estou falando no limite, né? Então, estou dando técnicas para você conseguir lidar com aquela situação. Agora, se você olha e fala, não, ainda assim está no meu limite, está me tirando sono, está me dando crise de ponto de ansiedade, cara, sai, assim, nada vale esse tipo de coisa, né? Então, se eu já usei técnicas de buscar ajuda da área de recursos humanos, de outros líderes, de mudar de área, de me blindar emocionalmente para eu conseguir, e ainda assim, o sofrimento, ou até o assédio, o ambiente é muito difícil, sai, assim, não vale, né? Claro que a empresa também tem canais de denúncia e tal, mas também tem limites que a empresa não fazem nada, né? Então aí acho que você tem que se priorizar, né? É muito legal estar nas empresas, mas o ser humano vem antes das empresas. E tem uma coisa assim, que um líder tóxico, em algum momento ele vai ser descoberto. Só que até lá demora, porque daí vai sair um aqui, aí sai outro, até alguém se tocar e começar a se perguntar, nossa, mas por que a área desse cara tem um turnover tão grande, né? O que acontece? Só que, pode ir anos nessa história. Né? E a gente, do lado de cá do balcão, a gente pega essas pessoas que saem profundamente machucadas, traumatizadas, com dificuldade de trabalhar em outro lugar depois, com transtornos de ansiedade, com delírios persecutórios. Então, eu sofri uma perseguição tão grande que agora todo lugar que eu for, eu vou ser perseguido. Né? Então, talvez isso que você está falando faz muito sentido, né? A gente se proteger e se tirar disso, ou... Não sei, o canal de denúncia que você falou, às vezes funciona. Eu já vi funcionar. Funciona. Não, normalmente funciona. No mínimo, move uma investigação, né? Se a empresa aí toma decisão sobre isso, tem a ver com cultura, né? Peraí, agora que veio à tona, eu vou atuar? Não vou? É outra coisa. Mas que normalmente funciona de escuta, sim. Agora, você falou uma coisa legal, né? Que eu acredito muito que, assim, os líderes, eles têm uma capacidade, porque a gente fica muito tempo no nosso trabalho, a gente depende muito do reconhecimento de um líder. O líder, ele é capaz de curar ou de adoecer.
sempre, a si mesmo e ao time. Né? E tem um livro também muito legal, chama Empresas Humanizadas, do Raj Sisodia, que eu amo, e ele fala isso nos capítulos, né? A liderança, ela tem essa capacidade, a gente vê isso cada vez mais, de adoecer um time ou de curar um time. Né? No sentido de deixar ele mais produtivo, mais feliz, mais em linha com a sua intenção de vida e de adoecer também, né? Porque muitas vezes o líder está doente, o líder não foi capaz de barrar, ele não aprendeu a ser líder, ele está com pressão, ele está sendo cobrado, ele é cobrado de tudo, ele também não tem consciência do que ele está fazendo, né? Do dano que ele está causando, é terrível, assim. É. Bom, vamos lá para o desafio. Qual foi o momento, assim, da tua carreira que você falou, caraca, isso aqui... Sabe? Teve algum momento bem difícil? Teve. Não, teve vários, assim, né? Eu acho. Eu tive um momento da minha carreira, tive alguns que eu já mudei rumo, me posicionei diferente, sofri muito, mas teve um momento da minha carreira, que foi quando eu fiz uma pausa no mundo corporativo, inclusive, que eu estava numa empresa, né, assim, muito renomada, que me dava muita visibilidade, me dava muito dinheiro e visibilidade, né? A dupla de ouro. Exatamente, que eu falo que é a algema de ouro, né? Sedução do mármore e tal. E a gente não pode, assim, vai descer, né? Eu acho que a maior característica de um líder é a humildade e não cair em vaidade, né? E lá eu estava há pouco tempo e eu fui vendo, de fato, que eu tinha feito uma escolha errada, assim, os valores da empresa, a cultura na prática era muito diferente do que eu acreditava, do que eu conseguia fazer, né? Então, até os primeiros 7, 8 meses que eu estava lá, tudo que eu implementei foi acontecendo muito bem, de muito reconhecimento. Quando a gente começou a propor coisas que mexiam mais com a alta liderança, e a alta liderança que define cultura, eu vi muitos incômodos. E eu comecei a entrar num nível de sofrimento muito grande. Diga assim, meu Deus, né? Eu acabei de chegar aqui, meu Deus, olha essa visibilidade que eu tenho, olha a responsabilidade, olha o time, né? Como é que eu faço isso? Né? Então foi de muito sofrimento para mim na época, e eu lembro que eu ouvi aquela música um dia, eu tava mesmo em sofrimento, eu ouvi aquela música Amor para Recomeçar, né, em que um dos trechos ele fala isso, né, que é preciso ganhar dinheiro porque é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Nossa, Bárbara. Lindo, né? E foi lá que eu pedi desligamento, pedi demissão, Você saí. ficou meses, né? Fiquei próximo a um ano. Mas assim, de fato, eu ia para o caminho do adoecimento, né? E assim, minha autocobrança de querer dar certo, e estava minando minha autoestima, meus valores. Então, acho que foi difícil tomar aquela decisão, né? Eu não tinha nada em vista. É isso que eu ia te perguntar, você arrumou um emprego depois de quanto tempo? Não, então, na verdade, quando eu saí, assim, eu saí tão chocada, e eu já estava com bagagem profissional, eu não era novinha, não, que eu olhei e falei, cara, eu não quero mais o mundo corporativo. Então, quando eu saí para fazer uma pausa. Oxi, um sabático, um assim? sabático, mas fiquei pouco tempo, não é bem minha praia. Né? Não é só isso, o mercado fez assim, né? Não, eu acho que a minha energia é muito alta, eu muito corporativo, então eu saí porque então eu vou parar. Mas aí logo me reencontrei, mas foi uma escolha diferente. E eles não acreditaram, né? Gente, eu gosto de fofoca, eu quero fofoca. Eles não acreditaram, né? Quando você chegou lá e falou, fui. Não acreditei. Porque ninguém fala tchau para uma empresa como essa que você está falando. Não, e da visibilidade em revista, então. não dava. E assim, de fato foi... O povo vai stalkear seu LinkedIn para ver quem era. Pelo amor de Deus, não conto. Alguns já sabem, né? Entendi. Então, e aí, dá uma dica, então. Esse negócio de headhunter funciona, então? Headhunter funciona. Headhunter é o que te ajuda a arranjar emprego, funciona, né? muito. Não, mas assim, eu digo para um C-level, para uma galera que tá... Adianta. É bom. É bom, não, é bom, assim, para o C-level, porque são as duas coisas, né? O headhunter é o que está lá contratado para achar os talentos. Aí você estando empregado ou não, é legal estar sempre com a rede de contatos com o headhunter. O outplacement, que é quando eu saio sem nada, né? Um alto executivo, eu quero aprender a como lidar com esse mundo de recolocação das empresas, também é super válido. Tem empresas muito sérias que trabalham com isso, muito legal também. E que vão poder orientar, né? Normalmente empresas muito boas, elas dão para aquela pessoa que foi demitida esse pacote, né? De outplacement. No pacote de demissão tem isso também. Sempre. Então, como o trabalho é importante na vida das pessoas, né? Como a gente precisa se sentir muito validado, importante. útil, entrar em contato com a nossa maestria, como eu estava dizendo. Né? Exatamente. Não, e assim, e é onde você potencializa, né? Suas forças, sua persona, sua sombra. Eu de verdade acho, sabe? Quando você consegue juntar um lugar que você está feliz, você gosta, você potencializa tudo, né? E as outras relações começam a ser mais felizes, né? O que você diria para alguém que, ao contrário de nós, não descobriu ainda o seu propósito de vida? E se aflige por isso, se angustia. Olha para tudo que é coisa e fala, ai, não gosto de nada.
Como é que faz, assim, para essa pessoa ter o clique, você acha? É muito difícil conseguir sozinho, viu, Marisa? Eu acho que assim, a primeira coisa é procura ajuda, né? De verdade, de um processo de autoconhecimento mais profundo. Seja de desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano, terapia, né? Que eu sou suspeita, eu sempre acho que a terapia que, né? Se é para ir para um processo de autoconhecimento, vai para terapia de uma vez, né? Eu acho mesmo, né? Então eu acho que quando Com você um está psicólogo, né, de preferência. exatamente, com psicólogo, né? Terapia com psicologia. Mas eu acho que sempre quando você não se achou do propósito, é muito difícil você conseguir fazer. Você precisa de ajuda, né? Mas, porque tem técnica para isso. Então você tem que começar a cortar, a dividir em pequenos pedaços, né? A conseguir entender como é que está dividido sua roda da vida, né? Como é que você está dando atenção para os pedaços da vida. Você tem que começar a olhar para a questão do que te faz feliz, para as motivações, para as competências. Então tem técnica para isso. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, que é simples? Você pode ir para o psicólogo, mas você pode tentar isso aqui que eu estou falando também, só para começar a dar o gostinho. As pessoas passam pela vida anestesiadas para o que está acontecendo e não constatam o que elas sentem diante de estímulos. Então, se proporcionar novas experiências e poder realmente viver aquelas novas experiências, pode ajudar a entender do que você gosta. Outra coisa que a gente sempre fala, o que você gostava quando você era criança? Eu gostava de cantar, de atuar, eu gostava de construir com bloco, eu gostava, né, voltar um pouco para essa tendência inicial da vida. Exatamente. Talvez seja uma ideia boa, né? Muito boa, dá dicas, né? Porque você está voltando para onde? Para o que você gosta, para o prazer, para o que te faz feliz, né? E você consegue depois amplificar isso para falar, bom, dito isso, aonde estão as oportunidades que partem disso, né? Ótima dica. No fim, eu, quando era bem pequena, eu gostava de conversar com as pessoas, de saber coisas, assim. Eu sempre fui ser jornalista e depois virei psicóloga. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. As duas coisas então, com eu isso. gostava de observar, sabia? Eu me lembro no metrô, criança sentadinha, e eu ficava olhando as pessoas e pensando, gente, será que é ser feliz? Olha será, isso! Com quem será que ela mora? Será que tem filho? Será que não tem? O que será que ela faz? Será que já viajou? Não viajou o mundo? Sabe? Eu sempre ficava olhando para as pessoas, tentando adivinhar. Então, eu sempre gostei de observar e ver o comportamento. E hoje o que você faz? Você ajuda as pessoas a serem mais felizes isso. no trabalho. Você se interessa genuinamente, né, pelo que elas pensam. Acho que isso te torna esse ser humano incrível, né? Que você é. Muito obrigada. Diferente. Né? Escuta, né? De verdade é interesse genuíno mesmo, acho. Eu também. E aí você é feliz, então, no que você faz? Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz no mundo corporativo, sou muito feliz no acompanhamento de executivos em terapia, que eu acho que é uma grande realização ver, né, também o quanto você consegue mover, né, de autoconhecimento e de emoção neles, para eles conhecerem a si mesmo e ao time que eles lideram, né, os gatilhos, como eu uso aquilo, como eu faço a gestão das minhas emoções, como eu consigo ter autopercepção primeiro, porque as pessoas não foram treinadas a conhecer os sentimentos. É verdade. Se a gente fala Noruega, por exemplo, ela ensina, né, as crianças a identificar sentimentos, né? Ensina desde a pré-infância, ali da pré-escola. Tem a roda das emoções, exatamente, né? Vai trabalhando essas Exato. coisas. A gente nunca teve isso, né? Ainda não tem nas escolas. Então, imagina como chega um adulto, né, no mundo corporativo, sem nenhum conhecimento das emoções, e ao mesmo tempo tudo é emoção, tudo, porque assim, eu falo com a pessoa, eu gero uma reação nela, ela reage comigo, aquela reação que ela tem mexe comigo, que gera uma outra reação, que vem com emoção, que vem com pensamento, que vem com comportamento. Então você está o tempo inteiro nisso, cego, né, assim, surdo, sem entender o que está acontecendo. Não alfabetizado. Não alfabetizado. É como ir para a China e não falar inglês, não falar nada e não poder se comunicar direito, né? E quando você começa a ensinar isso, né, para um executivo, uma executiva, fala, olha o que está acontecendo, né? Observa a dinâmica, olha como você está impactando as pessoas, olha as mensagens que você está dando no que você fala e faz. Então é muito legal, porque as pessoas vão começando a ter essa, primeiro, autopercepção, autoconsciência, e eu só controlo o que eu conheço, né? Enquanto está desconhecido, eu estou sendo controlada, ponto, né? Ainda assim, conhecendo, né, é difícil controlar, né? Quantas vezes eu mesma, a gente não olha e fala, meu Deus, eu tive aquele ímpeto, aquele rompante. Então, mesmo conhecendo, tem que parar, voltar, né? Então, imagina você não conhece. Gente, e que ventura desses executivos poderem contar com você que está imersa nesse lugar, nesse ecossistema e sabe do que ele está falando. Exatamente. Então, é tremendamente especializada, né, a tua psicoterapia para executivos. Exatamente. Não, sim, porque eu estou lá que lugar, né? Eu sei do que um líder hoje... e cada vez mais, sabe? O quanto ele é cobrado,
né, de tudo. Eu acho que assim, o perfil da liderança mudou, fato, né? Então a gente saiu e o novo líder se perdeu. Alguns deles estão reaprendendo. Agora a gente saiu de um modelo de comando-controle para um modelo de autonomia e relacionamento, né? A gente saiu do modelo que o líder tinha que ser distante para um modelo de proximidade, do modelo que o líder sabia tudo e tinha que dar resposta, um modelo que ele aprende junto com o time, não sabe, a coisa que ele lidera às vezes. Até porque essa molecada nova que tá entrando, 20 e Outra. poucos, gente, você fez isso aqui que ele não gostou, ele vai embora para outro emprego fácil, ele não quer saber. Tem Sabe, ele quer o compromisso. tempo de qualidade dele, ele quer conforto mesmo, sabe? Então, eu acho que isso deixa até as lideranças mais antigas meio trêmulas, assim. O que eu vou fazer com essa turma para poder segurar os talentos, né? É isso. Fazer uma retenção de talentos eficiente. Não faz. É isso. E o líder, né? Isso é legal, assim, que você está falando, Melissa, porque o líder, ele pode estar lá com a super persona dele, né? De executiva seguro, bem-sucedido, ou dominando aquilo. Mas ele tem as mesmas feridas, né? Que muitos temos, e ele tem muito aquela sensação, muitas vezes assim, gente, será que eu estou mandando bem? Será que eu fui bem nessa entrevista, nessa reunião? Será que eu estou perdendo gente porque eu não sou inspirador? Será que eu peguei pesado? Será que eu peguei leve? Será que eu sou frouxo, que eu sou muito bravo? Então isso é muito legal, e ele não tem para quem falar, é de uma solidão a liderança, né, muitas vezes. Então isso que é legal da troca entre líderes, né, ou no processo de autoconhecimento, de terapia, porque é o lugar que você olha e fala, meu Deus, deixa eu olhar para isso e ver o quanto isso é normal e como é que eu consigo lidar com os meus próprios fantasmas, né? Porque de fato é muito cobrado. E até acessar essa dor, né? Porque muitas vezes você nem acessa, sabe? Na correria, você vamos. Quando você vê, você tá panicando no meio da Paulista, da Faria Lima, entendeu? Exatamente. Né? Paniquei. E agora? E tem o caso assim, é impressionante, que é isso, paralisa, né? Vai internado. É isso. Meu amor, vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar uma mensagem assim de estímulo para aquelas pessoas, né, que precisam pensar o trabalho, aquelas pessoas que talvez estejam aí numa dessas encruzilhadas da vida, que queiram ardentemente ser felizes e talvez não acreditem que isso é possível e é possível. Enfim, a mensagem que você quiser da sua alma, da sua essência junguiana para as pessoas que estão te vendo. Que oportunidade, que responsabilidade, né? Olha só, eu realmente acho que o trabalho é um lugar para a gente ser feliz, se realizar, né? Então, primeiro, o máximo que você conseguir juntar o que você sabe, o que você gosta e alguém que paga para isso. É isso a carreira de sucesso, a meu ver. Agora, eu sei que nem sempre a gente está no momento que a gente está feliz com tudo, né? E aí eu acho que vale uma reflexão e um planejamento, né? Porque se não está feliz, está errado, né? Tem uma frase que diz que se não tem leveza é porque está errado, né? Se está difícil, está errado. E aí necessita planejamento. Então, se eu não estou feliz só porque eu preciso de dinheiro e todo mundo precisa de dinheiro para pagar a conta, né? Planeja, né? Planeja uma carreira B, planeja essa saída, mas não se acomode com o que não te faz feliz, assim. Não dá tempo para isso. Acho que essa que é a minha dica aqui. Você é muito maravilhosa. Fofa. Somos todas. Eu adorei. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, vamos achar... cadê o teu Insta, que não está aqui na minha pauta? Você tem um Insta? Eu acabo publicando mais no LinkedIn. Qual que é o LinkedIn? Denise Paludeto, meu perfil. Então, lá que eu ponho mais coisas. E é um Paludeto com 2 T's. Então, bora pro LinkedIn da D, né? Muito bom. E tem um Insta que chama Denise Paludeto, _psicóloga. Posto então pronto. Pouco lá também. Então, vamos lá, vamos prestigiar essa mulher maravilhosa. Muito obrigada de novo por estar aqui. Obrigada a você, Marisa, muito bom. Obrigada. E é isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Foi demais te ter comigo nesse papo, conosco nesse papo. E é isso, lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.